Olá pessoal, de volta e hoje para falar de mais um livro de Max Lucado, que é este aqui, Porque Te Amo, também da série, né, que eu mostrei anteriormente, não da série, da sequência da história, mas a mesma edição, o mesmo tipo de capa, a mesma quantidade de páginas basicamente e tudo mais. Esse livro aqui, sem dúvida, dos que eu já li, infantis, ele é o meu preferido, eu sempre me emociono, eu me emocionei a primeira vez que eu fiz a leitura dele e eu tava olhando ele ainda agora de novo e eu tava me emocionando de novo com essa história. Essa história, sem dúvida, eu acho que é a melhor história de Max Lucado. E como vocês veem na capa, né, é uma capa muito bonita. Na capa a gente tem aqui esse senhorzinho que na história se chama Shaddai e esse menino que é o protagonista, que é Paladin. Nessa história, além da narrativa ser bem interessante, ela é, eu acredito, a história mais poética de Max Lucado. E eu vou ler um trecho para vocês hoje desse livro, vou mostrar as ilustrações já para vocês. Mas antes de eu comentar, eu queria mesmo queria fazer a leitura para vocês poderem ouvir e ver quão bonita é a linguagem dessa história, tá? Eu vou ler a primeira página. A história começa assim. Há muito tempo, numa terra distante, diferente de qualquer outra que você já viu, vivia um sábio chamado Shaddai. Ele era um homem grande, com um terno coração, tinha olhos azuis brilhantes e uma barba longa e cheia. Quando Shaddai ria, o que fazia com frequência, suas bochechas iam apertando os olhos, até que estes se tornavam duas meias luas de pura alegria. Quando ele cantava, o que também fazia com frequência, tudo à sua volta parava para ouvir. As grandes árvores se inclinavam, esquilos, borboletas e pássaros faziam uma pausa. Até as crianças se viravam quando ouviam a sua voz. E como não fazer isso? Era para elas que ele cantava. Então já dá pra gente ouvir, né? O ouvido já vai captando assim uma descrição belíssima dessa terra distante que a gente não sabe onde é, porque não há referência, e desse personagem principal, que é Shaddai, esse grande escultor e criador que tem aqui nesse livro. Então, é assim que começa a história. E essa linguagem tão poética, tão literária, tão bonita, já é um ponto muito forte desse livro, além da história, né, em si. A narrativa é o seguinte: Shaddai, ele é justamente essa espécie de construtor, de arquiteto, de escultor. E ele tem uma aldeia, de novo ele tem ali uma pequena aldeia, só que não acho lindo, dessa vez é uma aldeia cheia de crianças e ele cria essa aldeia e ele todo dia as crianças estão com ele e escutam as suas histórias, as crianças adormecem ouvindo as histórias que ele conta e ali é toda uma relação de proximidade, de amor e de alegria entre as crianças e Shaddai. Só que aí por proteção, para proteger essas crianças, Shaddai cria um muro ao redor de toda a aldeia. Aí a gente já sabe que alguma coisa vai acontecer, né? E é exatamente isso. Um dia, uma das crianças, ela consegue sair da aldeia e passar apertadinha por um buraquinho através do muro. Curiosidade infantil, né? Curiosidade humana. E daí, então, depois que ela faz essa passagem para o outro lado, ela acha que vai conseguir voltar para casa. E ali vão acontecer várias coisas, a floresta não é como ela pensava, então toda uma narrativa ali que vai se desenvolver e ele vai contando como a criança vai se sentindo à medida que está andando ali naquele lugar estranho, esquisito, até o ponto dele perguntar se Shaddai vai conseguir ouvi-lo, vai conseguir vir buscá-lo dali, porque tem um ponto que ele não consegue mais sair. Tá? Então eu acho que já deu para você captar aqui que é mais uma história daquelas simbólicas que tem uma referência por trás, e a referência justamente é o Evangelho de novo. Aqui claramente a gente percebe a criação, o mundo, a relação das pessoas com Deus, no caso aqui representada especificamente pelas crianças. E aí, claro, a gente entende que se é um livro infantil, o autor ele tem liberdade para criar um mundo ou uma aldeia onde só vivem crianças, junto com esse seu criador, né, com esse seu protetor. Então a gente consegue perceber essa relação entre o Evangelho e a história que é criada. E é claro que Shaddai, a referência já é, né, é o Shaddai, que é uma expressão mais comum a nós cristãos. Tá aqui direta, né, bem direta na história, a gente já percebe. E todo o perfil que ele faz de Shaddai que é bem interessante, porque às vezes a gente tem aquela imagem de Deus mais sério, mais severo, do Deus que é justo e que
pune as suas criaturas por seus erros e por seus pecados, e é verdade, Deus é esse sim. Mas aqui também ele revela esse lado sorridente, esse lado alegre de Deus em estar se relacionando com as suas crianças, né? Então é uma história incrível. Eu queria mostrar as ilustrações para vocês aqui, que para mim também são as ilustrações mais bonitas. Os outros livros não se comparam com essas ilustrações. São ilustrações que parecem até pinturas aqui. Olha só, numa das partes em que ele está com as crianças. E criança precisa justamente disso, sabe? De beleza, de visuais que sejam bonitos, que deem para ela uma experiência estética em primeiro lugar, com a beleza, né? No caso aqui com os desenhos. Isso vai construindo também um perfil, né, de caráter da criança, de reconhecer na natureza, reconhecer nas relações, de reconhecer no próprio mundo aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, através dessa diferença mesmo, de contato com aquilo que é bonito. E depois, né, lá pra frente ela consegue fazer a diferença entre aquilo que é grotesco, aquilo que é feio, e o nosso mundo tá cheio de coisas assim, de criações assim. Ela consegue fazer esse contraste, essa leitura. Olha só, mais uma imagem para vocês verem aqui de Shaddai com suas crianças. Então olha só a cor, parece até com uma espécie de filtro, a luz, tudo é muito lindo nesse livro, além da história. Então eu acho que é um livro daqueles que a gente precisa ter sim, guardados não, comprados, enfim, e lidos mesmo, lido e relido várias vezes. Então a minha dica de hoje é Porque Te Amo, de Max Lucado. Como eu já falei, eu gosto muito das histórias infantis de Max Lucado. Então a minha dica de hoje é essa, recomendo pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou e acha que alguém mais vai gostar de conhecer essas histórias e vai gostar dessa indicação, então encaminhe esse vídeo, compartilha com quem você achar que vai gostar de receber isso. Curte se você quiser também. E é isso, a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau!